Gente, bom dia. Acordei hoje com a notícia de que o Prêmio Nobel de Economia foi dado para um tema, pasmem, desenvolvimento econômico. Depois de 4 décadas sem nenhum prêmio nessa área, o último a ter ganhado foi o Lewis em 79. Se vocês quiserem adicionar aí o solo, né, que é crescimento, não é desenvolvimento, mas se quiser adicionar, que foi em 87, tem aí 35 anos sem nenhum prêmio para essa área. É um indicativo de que a teoria ortodoxa está finalmente não só se dando conta, mas consolidando, dando visibilidade a mudanças que ela está sendo obrigada a fazer para se adequar ao novo período. Se vocês olharem lá a lista de prêmio Nobel de 90, anos 2000, né, vocês vão ver que os temas são principalmente ligados ali são temas que estão dentro do auge do liberalismo econômico, em que o neoliberalismo entrou em auge, foi implantado na América Latina rapidamente em vários países, aquela referência da União Soviética caiu em 91, então se indicava ali o fim da história e que o fim da história seria o liberalismo, o modelo democrático liberal. Então, se você olha os temas dos anos 90 e anos 2000, os temas são ali ligados a isso, a comércio, a temas ligados a esse livre mercado, teoria dos contratos, enfim. De 2008 para cá, com a crise que houve em 2008, esse modelo, né, ele entra em crise, porque tem a crise de 2008, aquelas economias centrais, Estados Unidos e Europa, afundam, a China continua crescendo, então você tem um outro modelo que não está no estilo liberal, continua crescendo, e não só as economias centrais, Estados Unidos e Europa, afundam, como elas ficam estagnadas por longo período, elas retomam, mas de modo estagnado. Essa crise desse modelo e uma referência externa que não é liberal, né? ou que só tem aspectos liberais, mas que é uma economia de governo centralizado, de regulação do mercado, isso bota a teoria econômica num problema, que é como a gente responde a esse tipo de movimento. Autores como Larry Summers, que é um autor ortodoxo, estava falando que a economia estava indo para um período de estagnação secular, né? Uma estagnação de longo termo. E outros autores vão apontando também, sempre ortodoxos, eu estou falando só dos ortodoxos aqui, eles estão dizendo que 2008 mostrou que políticas monetárias ativas não geram inflação como se esperava. Tem vários contextos que não são geradores de inflação e que podem servir ali no momento de crise econômica. Só para vocês lembrarem, em 2008, com a crise lá nos Estados Unidos, eles injetaram uma liquidez de $1 trilhão no sistema econômico e isso não gerou inflação. Então, esse foi um indicativo que isso mexeu nas políticas econômicas e a teoria econômica ortodoxa foi se reformulando, a ponto de estar se propondo economistas importantes como ortodoxos conhecidos como o David Homer, que escreve um dos manuais de macroeconomia mais utilizados nas pós-graduações, e o Blanchard, que escreve um manual de macroeconomia que muitos estudaram, que muitos que fizeram economia usaram esse manual, e outros macroeconomistas que são menos conhecidos dos graduandos, mas igualmente conhecidos na área de teoria econômica. E esses macroeconomistas estão dizendo, olha, a gente errou, antes de 2008, a gente achava que a macroeconomia funcionava de uma maneira, mas ela tem uma liberdade, a política macroeconômica tem uma liberdade de atuação maior do que a gente esperava, sem gerar inflação. Então esses autores estão reunidos ali na MMT, Teoria Monetária Moderna, na sigla em inglês. O principal representante deles no Brasil é André Lara Rezende, também conhecido na ortodoxia como ortodoxo, participou da formulação do Plano Real, antes do Plano Cruzado. Então veja, a teoria ortodoxa está se movimentando numa direção de a gente ter que dar uma resposta para isso, uma solução para isso. E aí os tipos de solução são várias, né? Desde de investimento, principalmente, mas algo que tem em comum são várias propostas diferentes, mas a principal proposta tem que ser que o Estado tem que investir em tecnologias de produto e de processo, coisa que o mercado não tem feito por características de risco, de alto volume de investimento, de ganhos de escala, principalmente na transição verde. Então, que a transição verde está começando do zero
então precisa ganhar escala para aquilo ter eficiência, o mercado não tem condições de fazer. Então está havendo um conjunto de propostas nessa direção. E o Prêmio Nobel de Economia, que é um prêmio ortodoxo, conferido pelo Banco Central da Suécia, né, ligado muito a mercados financeiros, historicamente é isso que ele faz, ele está captando essa tendência, mas esses prêmios sempre têm um pé atrás e sempre esperam esse movimento se consolidar como uma tendência de longo prazo para se expressar. Então eles já tiveram a percepção de que esse movimento é de longo prazo, de que eles precisam dar uma resposta para isso, e esses temas estão entrando na ordem do dia. Ano passado já teve o prêmio para Goldin, né? A Cláudia Goldin, eu não lembro o nome exatamente, que é sobre a questão ali de disparidade de renda, homens e mulheres, então você já entra no sistema das minorias, mas esse ano pegou esse tema mais abrangente, que é o tema de desenvolvimento. E o curioso é que não está falando só de países centrais, agora está falando dos países subdesenvolvidos. A questão que esses autores trabalham é porque alguns são subdesenvolvidos. Eles não estão falando nem da estagnação dos países centrais, mas é porque alguns são subdesenvolvidos. É claro que vai entrar, né, pela perspectiva, claro, ortodoxa. Eles não vão usar Celso Furtado, teoria da CEPAL ou Prebisch, que falam isso desde os anos 40, né? Eles vão entrar pela via institucional. Mas veja, eles pegam um caminho histórico que a via institucional, geralmente ela é um tanto, vamos dizer, ela tem pouca utilização histórica quando está na economia, né? Eles só dizem que tem instituições corruptas e outras não, então o problema é a corrupção aqui. Eles não criam não apresentam uma diferenciação histórica. Enquanto esses estão dizendo, olha, todo mundo veio aqui para explorar, os europeus vieram para a América para explorar, alguns conseguiram fazer uma colônia de exploração bem sucedida, como foi o caso no Brasil, em grande parte da América Latina, outros não conseguiram, como o caso do norte dos Estados Unidos. Isso moldou as instituições de um modo diferente, e isso fez com que alguns se desenvolvessem e outros não. Bom, se você leu o livro de Celso Furtado de 59, está lá, já dito isso. Se você leu o Prebisch sem essa abordagem histórica, também está lá. Mas isso agora entra como novidade, que não é, mas entra na teoria ortodoxa, usando aqueles pressupostos ortodoxos. Ou seja, eles entraram no campo de disputa novamente. Isso tinha acontecido nos anos 40, com os teóricos do desenvolvimento, tentando apresentar uma abordagem de desenvolvimento para os países pobres, que não era de planejamento central, o caso lá da União Soviética. Então, o Lewis foi laureado, o Kuznets foi laureado, então você tem alguns autores, o Myrdal foi laureado. Esse tema caiu com o neoliberalismo, né? O tema do desenvolvimento desapareceu, o planejamento estatal desapareceu, agora é mercado, passou a ser mercado ali nos anos 80, e agora ele retorna, né? E aí retorna com essa abordagem histórica, né? É um indicativo de que eles estão entrando. E qual é? Se antes tinha a União Soviética apresentando uma alternativa, agora a China apresentando uma alternativa. E a China é uma alternativa ali muito mais perigosa, digamos assim, perigosa para a ortodoxia, né? Porque eles se tornaram o maior parceiro comercial da maior parte dos países do mundo e estão investindo em projetos de infraestrutura, em desenvolvimento, né? Bom, aí a China, que era muito louvada como uma economia de mercado nos anos 2000, as imagens eram sempre daqueles prédios bonitos, agora a China é apresentada aí como o grande vilão, que os direitos humanos que não são atendidos, etc. E quando se mostra imagens da China, mostra imagens dentro das esferas de governo, dentro daqueles prédios que são antigos, dos anos 50 e 60, com característica soviética, né? Estão dando um outro enfoque. Mas ainda é uma alternativa muito atraente, porque eles estão investindo em infraestruturas e outros países, coisas que a União Soviética não fazia, não tinha condições de fazer. E agora está sendo dada uma resposta, né? É a teoria ortodoxa aí se movimentando. Então esse é o indicativo de que realmente a gente está transitando para uma direção que a teoria ortodoxa em economia está parando de louvar tanto o liberalismo e está falando, nós louvamos não o liberalismo, mas o capitalismo, e com uma necessidade de regulação para corrigir distorções e para estimular a economia para essa transição. Tá bem? Bom,
Politicamente isso está sendo feito lá nos Estados Unidos com investimento em microchip para manter a ponta tecnológica na China, e agora isso chega aqui no Brasil também. No Brasil, desculpe, na América Latina, subdesenvolvida. Certo, gente? Um abraço, até a próxima.